Olá, abençoados, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um entendimento da palavra de Deus através desse canal. Agradecendo aí os inscritos, pedindo que você, se gostou da mensagem, se inscreve aí no canal, dá o like, compartilha para que outras pessoas que não têm entendimento da obra de Deus consumada venha a entender e deixar de ser escravo do sistema religioso católico e evangélico e toda e qualquer religião. Então, abençoado, nós estamos aqui numa série de mensagens da qual tem como tema a Páscoa que o Deus de Israel, através de Moisés, mandou o povo, os judeus, os hebreus, fazer. E hoje nós estamos na terceira e última parte. Nós iniciamos lá em Êxodo 12, a partir do 1, explicando o que foi a Páscoa, né? Uma das ordenanças de Moisés, da lei de Moisés, da quais foi passado só para eles 613 mandamentos e ordenanças. Então, nós estamos mostrando e te explicando que a Bíblia é um conjunto de livros históricos e que não tem mais nada para fazer, porque toda a Bíblia, a manifestação do Deus de Israel, foi somente para aquele povo, o povo de Israel, que esse povo não existe mais. Essa nação do qual Deus se manifestou não existe mais. Não existe mais profecia a ser cumprida para que esses macumbeiros chamados pastor, apóstolo, bispo, os falsos, porque tudo isso só foi até João Batista, o último profeta da Bíblia, que todos foram escolhidos por Deus e que não existe mais isso. Tudo isso é engano, tudo isso é uma forma dos macumbeiros se dizerem representantes do povo na terra, e que tudo isso é engano. Eles fazem isso com o intuito somente de roubar, de ganhar o teu dinheiro e te manter engano, se metendo até no teu casamento, dizendo para quem que tu deve fazer, o que tu não deve fazer. Todos eles, grande parte, homens e mulheres, se candidatando à política para roubar também, né? Tem um padre e um pastor aí que é um falso padre e um falso pastor, porque não existe isso, mas não existe para Deus, não existe isso. E eles falam de Deus, dizendo que foram escolhidos. Não foi escolhido, cristão, não foi escolhido. O único profeta que foi escolhido, o último, foi João Batista. A lei e os profetas vigoraram, tiveram validade somente até João, aquele que veio endireitar o caminho do Senhor. O resto tudo é macumba, é engano, é assalto, é escravidão da religião para te roubar, te manter escravo e mandar na tua vida. Mandar na tua vida. Mandar na tua vida. A religião agora até o voto de cabresto, porque o cara, o chamado dono do rebanho, né? O assaltante, eles dizem que é que tu vai votar e que tu não vai. Essa é a verdade. Por isso que o Bolsonaro é assim, ó, com todos eles. Não só o Bolsonaro, mas todos os políticos. Então, abençoado, olha, nós paramos ontem a explicação da última Páscoa, né?
que Jesus de Nazaré falou para os discípulos dele, que eu tenho desejado comer convosco. Convosco não está falando comigo, nem contigo, e nem com ninguém do Brasil. Convosco, se referindo aos 12 discípulos que estavam sentados lá na mesa com eles. Esse é o entendimento. Porque o falso pastor, o falso profeta, o ladrãozinho, ele diz que eu tenho desejado convosco comer essa Páscoa. Aí aplique você. Aplique você. Aí vocês fazem essa macumba todo primeiro domingo de cada mês, do qual esses feiticeiros, macumbeiros, esses infelizes, denominado de pastor, que de pastor não tem nada, não existe mais pastor, já expliquei para vocês, não existe mais bispo, não existe nada disso. Isso só foi até João Batista. Acabou. João Batista morreu, endireitou o caminho do Senhor, o Senhor veio, cumpriu a lei e os profetas, e em João 19, 28, 29 e 30, ele já apanhado, já açoitado, já na cruz, para dar o último suspiro, ele disse, vendo Jesus que tudo estava consumado o quê? A obra de papai, que vocês dizem que estão fazendo. João 19, 28, 29 e 30. Vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura. Ô ladrãozinho, feiticeiro, macumbeiro, escritura é a Bíblia. Ele diz que tudo já estava pronto para se cumprir as escrituras. Que vocês estão cumprindo a escritura, seus infelizes. Vocês dizem que estão fazendo a obra de papai. A obra de papai foi o filho que fez. E ele disse que tudo estava consumado para se cumprir a escritura. E aí ele pediu água, deram vinagre. Aí ele disse, está consumado. Está consumado o quê? Toda a escritura, o desgraçado. Tudo o que ele veio fazer, que vocês mandam os abestados fazerem. Quem fez foi ele. E Lira, como é que eu devo viver? Criatura, tu deve viver entendendo, né? Entendendo que tudo já está consumado. E que toda a Bíblia só foi para o povo de Israel. E eles não cumpriram nada. E ele enviou o Filho para cumprir tudo. E instituiu a nova aliança, a graça de Deus em Cristo, que foi para eles. A primeira aliança foi para eles. A segunda aliança foi para eles. E para nós? Nenhuma. Nós não participamos da primeira aliança. A primeira aliança, né, foi uma renovação da primeira. A primeira foi para o povo de Israel, ele não cumpriu. A segunda foi o cumprimento da primeira. E aí levantou Paulo para dizer que não era mais nada por homem, que não era mais nada por santuário físico, que não tinha mais nada a ver com esse ladrão que estão aí e que estava lá naquela geração. E que era o ministério do Espírito e que Deus, aquilo que os judeus não fizeram, o Filho já tinha feito. E era para ele viver somente por fé na obra consumada. Ou seja, crer que Deus já era morada deles. E nós, Lira? Nós não participamos, ô criancinha. Nós não participamos nem da primeira nem da segunda. Quando nós nascemos, não precisamos mais de cumprimento de nada. É para tu crer, ô criancinha. É para tu ler a Bíblia e entender e crer que tudo já foi consumado. Então tu já nasceu com tudo. É para tu crer nisso, ô doutor Silva.
Entendeu, doutor Silva, mentiroso? Então, pessoal, olha, 10 minutos, eu vou terminar essa série de mensagens hoje, né? E agora, para terminar essa mensagem de que não é a macumba da Santa Ceia, foi passado a Páscoa. A Páscoa, que eu já expliquei para vocês o que foi a Páscoa. Então, ó, a ceia do Senhor, né? Que tu chega pro infeliz desse aí, cara. Pra esses macumbeiros aí. Pra esses infeliz. Esses desgraçados. Esses ladrão. Você chega pro infeliz desse aí, né? E diz assim: olha, se você me mostrar aqui a Santa Ceia, eu te dou o que eu tenho. Tudo que eu tenho, eu dou pra vocês. Entendeu? Aí um infeliz desse, que não tem entendimento de nada, vai para a Bíblia e vem me mostrar a ceia do Senhor. Ô doutor Silva, você que é um teólogo, alguns de vocês, falsos pastores, falsos mestres, falso apóstolo, que não existe mais isso, macumbeiro, feiticeiro, a ceia do Senhor foi o jantar, viu, infeliz, da Páscoa. Isso foi uma ceia. E essa ceia vamos dizer assim, ela é mundial. Todo mundo faz uma ceia. E Lira, o que é uma ceia? É um jantar. O jantar de fim de ano. O jantar do chamado Natal, que é outra mentira também. Tudo coisa inventada por gente para vender coisa. Isso é uma ceia. Isso é uma ceia, criancinha. Criancinha, mentiroso, enganador. A ceia do Senhor foi o jantar da Páscoa. Ou seja, é o cumprimento da Páscoa, né? E que ele comeu juntamente com os discípulos. E aí, onde foi apontado, o diabo, o opositor, o acusador. Judas, que vocês inventaram a macumba do diabo espiritual, do satanás espiritual. Pegaram um gafanhoto da Bíblia, lá em Joel 1,4, seus desgraçados, e disseram que esse devorador é o diabo que vocês enganaram, que se a pessoa não te der dinheiro, ou pilantra, esse devorador vai na casa das pessoas e queima o refrigerador, queima o liquidificador. Abençoado, vê se vocês acordam. Deixa de servir de palhaço, de babaca. O devorador da Bíblia, ou criatura, o devorador da Bíblia é uma espécie de gafanhoto, que eu já expliquei para vocês. Então, vai lá em Joel 1,4. Existe 4 tipos de gafanhoto. É o devorador, né? E tem outros. Eu vou terminar aqui e eu vou mostrar para vocês. Então, olha, 13 minutos. Eu vou ler agora a ceia do Senhor, que os macumbeiros, os feiticeiros, os falsos pastores, o falso apóstolo, esse cãozinho aí de chapéu, né? Com essas arapucas dele lotada, roubando todo mundo, e eles dizendo: olha aí, um homem de Deus. Abençoado, não tem mais homem de Deus. Não existe mais homem de Deus. O homem de Deus foi o Jesus de Nazaré, o único intercessor entre Deus e os homens. Não existe mais, porque Deus, ele entregou o reino ao Pai, e aí o Pai se fez um em todos. Não existe mais intercessor, é ele mesmo. Que vocês estão aí, nessa loucura. Então, olha, a ceia do Senhor, o jantar da Páscoa. Lucas 22:19. E tomando o pão, o que era o pão? Que eles fazem uma loucura maior do mundo.
e pegando o pão, aí faz aquela macumba dele, aquela coisa para fazer a tua cabeça, né? É o padre, é o papa, é o cãozinho chamado pastor, e pegando o pão, infeliz, era um ingrediente da Páscoa, que era o quê? O pão asmo, ervas amargas e o suco de uva. Entendeu, ladrãozinho? E tomando um pão, ele, Jesus de Nazaré, que estava na mesa, tendo dado graças, isso fazia parte da cultura deles lá, dos judeus, que não era só Jesus que falava isso, não era só ele. O partiu e lhes deu, não é a mim nem a tu, tá, o inteligente? Lhes deu, ele está se referindo com aqueles que estavam lá com ele, os discípulos. Dizendo isto, é o meu corpo oferecido por vós. Olha, a Bíblia, como eu já falei para vocês, foi escrito sobre linguagem de figura e parábolas. Então, ele lá, Jesus de Nazaré, ele estava fazendo não o real. O real seria na cruz, porque o corpo dele não é um pedaço de pão. Então, ele estava representando o pão como o corpo, né, para os judeus lá, os discípulos. Então ele disse, ó, isto é o meu corpo oferecido por vós. Vós quem? Ele está falando com quem? Que o ladrãozinho aí, o doutor Silva, os teólogos, ele diz assim, olha, Jesus, Deus, ele ofereceu o seu corpo, né, por nós. Não é nós, o desgraçado. Aqui não tem a palavra nós. Aqui tem a palavra vós, que é totalmente diferente. Esse vós está se referindo aos discípulos, que ele estava dando o corpo dele por eles. Por eles quem? Para o povo de Israel. Todo o povo de Israel, porque ele veio para isso. Porque antes, na lei, era tudo sangue de cordeiro, era sangue de bode, era sangue de touro. Então aqui, no caso, ele está representando o corpo dele através de um pedaço de pão, que em seguida ele ia ser traído, e aí ele ia para a cruz. Então ele ia morrer. Ele ia dar a vida por ele lá. Claro que não ia dar por nós, se nós não existimos. E Lira, ele não deu a vida por nós não, mas é claro que não, ô inteligente. Se nós nem existia, nós não precisamos de ninguém ter morrido por nós. Ele morreu por eles, pelos judeus. E nós somos depois do estar consumado. Então é para a gente crer que nós já nascemos espiritualmente com tudo consumado. Não é para tu tentar cumprir a Bíblia, inteligente, porque tudo já foi cumprido. E a Bíblia, viu, inteligente, não tem nada aqui para o homem fazer, principalmente qualquer pessoa, a não ser o povo de Israel, que não conseguiram fazer nada, porque tudo era sombra. Tudo aqui era sombra, que eles não iam conseguir, e que o Filho do Homem era que vinha cumprir, que era o próprio Deus. Por que isso, Lira? Porque abençoado, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, se você diz que vai fazer a obra de papai, né, você está fazendo um pouco dele. Está dizendo que o que ele fez lá pelo povo de Israel, e é para tu crer que você já tem tudo, né? Então tu está querendo dividir a glória de Deus contigo, abençoadinho, inteligente. Então ele pegou lá o pão e disse, fazer isto.
Aliás, então ele pegou o pão, né? Eu vou ler novamente. Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu a eles, dizendo, isto, o pão, é o meu corpo oferecido por vós, por ele lá. E que na verdade isso daqui, ele está fazendo uma representação. Não era o real seria em seguida. Que Judas ia trair ele ia ser preso, e aí, né, foi julgado, e aí foi para a cruz. Entendeu, inteligente? Então, ó, por vós, fazer isto em memória de mim. Olha, presta atenção. Esses inteligentes aí, né, esses doutores, ele lê isso daqui, ó, fazer isto em memória de mim, falando com os discípulos dele. Agora eu te pergunto, inteligente, eu te pergunto, doutor Silva, aqui, Jesus de Nazaré está fazendo o quê? Ele não está cumprindo a Páscoa? A Páscoa não era 14 dias? Aqui não era o primeiro dia do mês? Ele não ia morrer? Então, fazer isto em memória de mim. Isto o quê? A Páscoa. Eles iam continuar fazendo a Páscoa em memória de um defunto chamado Jesus, que ia morrer. Entendeu, infeliz? Então ele disse, fazer isto em memória de mim, ô desgraçado. Fazer isso em memória de mim, os discípulos, até quando? Até ele voltar. Porque ele não disse que ia ressuscitar no terceiro dia? Infeliz, desgraçado, condenado, doutores desgraçado. Ninguém faz nada em memória de quem tá vivo. Então, seus infelizes, seus pastores desgraçados, quando vocês mandam esses ignorantes fazer a macumba da Santa Ceia, né? E vocês dizem, fazer isso em memória de mim. Vocês estão dizendo que ele está morto. Porque ninguém faz nada em memória de quem está vivo, desgraçado. E ele ressuscitou no terceiro dia, infeliz. E que a Bíblia não tem nada a ver conosco. Foi só para os judeus. E aqui é Jesus de Nazaré no cumprimento da Páscoa. Não é a macumba da Santa Ceia. Não existe. Fazer isso em memória de mim, porque ele ia morrer. Entendeu, desgraçado? Então, depois, semelhantemente, depois de cear, depois de comer, viu, infeliz? Depois de cear, tomou o cálice, o suco de uva, que você bota aí o que suco mais barato, dizendo que é o sangue de Jesus. Desgraçado, condenado, infeliz, falso apóstolo, vocês enganadores, entendeu, seus assaltantes? Não tem sangue, espírito não tem sangue. Que tu pega um suco de R$1 e diz que é o sangue de Jesus, infeliz. Espírito não tem sangue. Deus é espírito. Condenado. Semelhantemente, ao mesmo tempo, viu, analfabeto? Semelhantemente, depois de cear, depois de comer, tomou o cálice, o suco de uva, dizendo. E aqui ele estava representando. Ele representou o corpo, que é a carne, e dentro dessa carne só tem sangue. Então ele pegou o copo de suco de uva e representava o sangue dele, que ele ia derramar na cruz, viu, infeliz? O sangue ficou na cruz, não tem mais negócio de sangue. Só o sangue de Jesus tem poder. Isso é loucura. Isso é falta de entendimento. Não tem sangue. Não tem sangue! Semelhantemente, depois de cear, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, ó, este é o cálice da nova aliança. Aqui ele já estava instituindo a nova aliança, o ministério do Espírito. Não tem mais sangue, desgraçado. Não tem mais sangue, Espírito não tem sangue. A nova aliança, ó, no meu sangue. Então, a primeira aliança foi sancionada através de Moisés com o sangue de bode, de touro e de novilha. Então, tudo tudo na Bíblia, né? Na lei,
ela se consumava com sangue, sangue alheio. E aqui foi o próprio sangue dele, que ele derramou por ele lá, não por nós. Nós não existia. Como é que eu vou dizer assim, ó? A minha neta é linda, a minha neta é maravilhosa. O meu neto é lindo, o meu neto é maravilhoso. Todos os dois têm uns olhos azuis. Eu não tenho neto, abençoado. Eu não tenho neto. Então, como é que eu vou dizer que ele morreu por mim? Ele derramou o sangue por mim se eu nem existia? Se a Bíblia, essa manifestação aqui só foi para o povo de Israel? Ou enganador? Tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Vós quem? Através, vós tem um destinatário e tem um emitente. O destinatário é os judeus, os discípulos, incluindo o povo de Israel, de uma maneira total. Por quê? Porque essa manifestação só foi para eles. Só foi para os judeus, os hebreus. Para mais ninguém. Que o ladrãozinho quer aplicar a Bíblia em tudo quando não tem mais nada para fazer. Mesmo porque não é para homem fazer nada. Foi para ele, para o filho, já fez. Entendeu, ô mentiroso? Então, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. 21. Olha, todavia, a mão do traidor está comigo na mesa. Ou seja, Judas, o diabo, o acusador. Entendeu, abençoado? Onde está lá em Gênesis. Quando Adão desobedeceu a Deus, e que ele foi lá e ele disse à mulher que tu me deste, então essa profecia já estava lá. Na verdade a Bíblia, né, toda a obra de Deus já aconteceu, já tinha acontecido antes da fundação do mundo. O Cordeiro já tinha morrido, já tinha acontecido tudo. Que isso é muito forte para vocês entenderem, porque vocês só entendem de macumba. Vocês só entendem de... E o que é macumba ali? A religião. Toda a religião. Vocês só entendem disso. É fogo no pé, é fogo na mão, é fogo no cabelo, é fogo todo. É uma tocha de fogo, abençoado. Isso é macumba. É macumba. Então, ó, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Tá vendo? Mas aí, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. 23. Então, começando a indagar entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. 24. Suscitaram também entre si, isso tudo sentado na mesa, tá? Fazendo a Páscoa. Não é a macumba da Santa Ceia. A macumba da Santa Ceia não existe. É uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós, falando deles, sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então, né? Então, dito isto, né? Dito isto, foi revelado, né? Quem seria o traidor, do qual vocês sabem que foi Judas, né? Foi o Judas, o descendente de Adão, do qual ele disse que a descendência de Adão feriria o calcanhar do descendente de Eva, que era Jesus. Isso no futuro, porque isso é lá em Gênesis, no começo do mundo. E aqui se consumou, né? O descendente de Adão, né? O descendente de Adão traiu o descendente da mulher. E aí se concluiu.
Então eu espero que vocês tenham entendido, né, pessoal? E que vocês venham a deixar de viver assim nesse mundo, nesse planeta, como otário, como babaca, servindo essas religiões da qual não apresenta nada de Deus para vocês, a não ser falsidade, a não ser engano. Não dá entendimento de que você já tem tudo espiritualmente e que tu tem que viver uma vida normal, sem medo de nada, crendo que tu já tem tudo, que tu já tem Deus. Eu vou concluir esse vídeo, né, perguntando para vocês. Presta atenção. Se tu já tem Deus, tu precisa de quê? Não precisa de mais nada, pessoal. Tu não precisa de religião. Tu não precisa de nada, meu irmão. É só tu crer que Deus já é morada de ti, do teu espírito. Você crê nisso e tem uma vida maravilhosa. Tu imagina, eu creio que eu sou templo e morada de Deus. Uma pessoa que nem eu, sou templo e morada de Deus. Ele habita em mim, Ele anda em mim, Ele vive em mim. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de oração, eu não preciso de macumba de Santa Ceia, eu não preciso subir monte, eu não preciso ser assaltado, eu não preciso de nenhum fila da mãe desse daí como representante de mim na terra, porque não existe. É o próprio Deus que está em mim. Só isso, mais nada. É difícil de entender isso, abençoado? Ou você não crê que tu tem Deus? E se tu tem Deus, como é que tu vai atrás de mais nada? Se tu já tem Deus, acorda! Então, abençoado, olha, vou parar por aqui, 32 minutos. Acabei essa série explicando o que foi que o Deus de Israel mandou somente o povo de Israel fazer. E que eles não fizeram nada. E o filho veio e fez tudo. E o ladrãozinho aí manda tu fazer. Não tem mais nada para fazer. O justo viverá por fé. É para tu ter fé de que tu já tem tudo. Que tu já é templo e morada de Deus. Não precisa mais de nada. De nada! Boa noite, até a próxima.